Hello, amigas. Guess who's back? Alguém tomou vergonha na cara e lembrou que tinha YouTube. Mas assim, aconteceu muitas coisas. Não sei se vou chegar em algum momento contar tudo que aconteceu, porque a gente tá em 2025. Em 7 meses, minha vida mudou de ponta cabeça e, graças a Deus, muitas orações vêm sido atendidas. Então, vamos passar comigo uma tarde estudando. Na verdade, quase noite. Antes, vou contextualizar vocês, que eu acredito que isso daqui precisa um pouco de contexto. Não sei se eu cheguei a trazer aqui pro YouTube, mas eu fundei uma startup no ano passado, em abril do ano passado. Só que como vocês sabem, às vezes a gente acaba empreendendo de uma maneira como segundo plano, então a gente não dá tanto foco. Então, quando eu tava com a ideação pronta, foi integrado mais 2 sócios e estávamos desenvolvendo. Atualmente, um sócio saiu do quadro e só continuou eu com mais um. E estamos analisando para a entrada de mais 2 sócios. Então, agora a gente vai passar a tarde inteira desenvolvendo isso. Só que, antes de tudo, vamos comentar sobre o que aconteceu hoje? E é interessante isso, porque eu vejo, ao mesmo tempo, muita gente comentando, ninguém acaba entrando a fundo nisso, né? Porque, assim, muito se fala sobre disciplina e motivação, tanto que eu recomendo um ótimo podcast para isso, que se chama O Conselho, do nosso queridíssimo Flávio Augusto. E nesse tem um episódio, eu vou até deixar o nome aqui para vocês, provavelmente aqui, para vocês estarem vendo, entenderem de qual podcast estou me referindo. E muito se fala que para você chegar onde você quer chegar, você precisa ter disciplina para chegar naquele lugar. E eu vi uma outra fala do Marcos Paulo há um tempo atrás, que ele falava o seguinte: você precisa estar disposto a pagar aluguel. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes a gente vê um local onde a gente quer chegar, chega em uma faculdade, seja em algo não palpável, como por exemplo ser referência na área, ganhar uma quantidade X por mês. Todos esses objetivos a gente acaba esquecendo do mais importante, que são quais hábitos irão construir esse meu objetivo. E é por isso que eu quero criar esse novo canal, que é o quão longe eu tô de onde eu quero chegar. Pra eu conseguir mostrar pra vocês tudo o que é possível fazer até você chegar em um local. Por quê? Porque eu vejo pouca gente falando sobre isso. Sobre que é igual, muito falar não. Quando é uma empresa, é só estudar, testar, validar e chega lá. Só que tem muito mais que isso. Tem aquela insegurança de saber, será que eu vou entrar em cabeça com isso mesmo? Será que isso daqui vai dar certo? Como eu vou fazer isso daqui dar certo? Na minha cabeça parece tão fácil, mas na prática parece tão inviável. Então eu vou trazer isso pra vocês. Pra que juntas nós possamos nos apoiar e entender, isso aqui é possível. Se fulano conseguiu, eu também vou conseguir. E esses dias eu tava rodando no TikTok, né? Porque eu também sou filha de Deus. E daí eu vi o pessoal comentando num corte do Felca falando assim: a quantos erros você está próximo do teu objetivo? Porque muito se fala sobre amadurecimento também, e quanto isso compõe a parte de disciplina. Porque o amadurecer, ele tem muito a ver com as nossas experiências. Então a gente só amadurece depois de uma coleção de experiências. Só que é só passando por essas experiências que daí a gente erra, a gente aprende a como não errar mais, que a gente chega numa maturidade, a gente consegue lidar com isso ou com aquilo. Então se a gente, pra amadurecer, a gente precisa errar, então o quão longe a gente tá de onde a gente quer chegar. E é muito legal, porque eu sempre quis trazer isso pra vocês, quis realmente pegar, enfiar a cara e falar, eu vou fazer isso acontecer. Então, tá um momento da minha vida que eu falei assim, quer saber? Eu tenho só 19 anos, se não der certo agora, eu ainda tenho muito tempo pra fazer isso aqui dar certo, então vou entrar de cabeça. E eu acredito que talvez mostrando pra vocês que é possível, talvez inspire vocês a falar, nossa, a gente é jovem, a gente não tem que ter a vida inteira resolvida antes do 20, e dá tempo de fazer isso acontecer. Por isso convido você agora a acompanhar esse novo quadro no canal. Você piscou e eu já tomei banho, lavei meu cabelo e tô de pijaminha. E sim, gente, eu não pendei meu cabelo depois que ele sai, que meu cabelo é enroladinho. Então o que eu faço? Deixo ele secar naturalmente. Que daí depois eu passei isso daqui. Esse aqui é o Bond Stance Repair. Agora você me fala, Júlia, pra que serve? Eu não sei, eu achei que era óleo. Eu comprei sem querer, paguei R$30. E daí toda vez que meu cabelo tá molhado, eu passo isso daqui. A minha cabeleireira falou que esse daqui é pra reparação capilar, né? Eu falei, vou usar. Você tá em recuperação capilar? Não, não tô, né? Mas meu cabelo tá caindo muito. Tá bom, o que eu tenho pra fazer?
Tem que analisar pra gente fazer um contrato de sócios, eu com meu sócio. E eu também preciso fazer uma breve anotação sobre que tipo de contrato a gente vai acabar fechando com outros sócios e as questões que a gente tem pra conversar com o contador amanhã. Então, vamos escrever. Olha que linda essa caneta aqui que eu ganhei lá no Conecta. Inclusive, vocês querem minha opinião sobre Conecta? Comentem. E quem sabe eu trago. Tá bom, vamos lá. Então, o que eu falei mesmo? Tá, vamos lá. Enquanto eu vou fazer tudo, o que eu vou fazer? Escutar uma música, porque ali a gente provavelmente minha mãe tá terminando a janta, daí saindo dali eu tenho que tomar uma marmita, porque eu ainda sou no CLT. Vou tentar acordar mais cedo, porque amanhã à noite eu vou ter reunião. Quais que são os meus planos para amanhã? Tentar gravar, pra mostrar tudo pra vocês. Que eu senti muito falta de vocês. Mesmo as minhas visualizações sendo eu mesma. Ok, vamos lá. Amanhã cedo vou tentar acordar mais cedo pra conseguir malhar de manhã. Horário de almoço vou ter reunião. Saindo de lá vou ter reunião com o contador, com o meu sócio. E a noite inteira totalmente reservada pra Campo Conecta. Júlia, quando você pretende estar mexendo com as tuas coisas de marketing digital? Que agora a gata voltou a mexer com isso. Tô produzindo conteúdo aqui, tô produzindo conteúdo naquela famosa rede chinesa. Então, assim, vou tentar fazer pela manhã, porque a gente tá muito em cima pro Campo Conecta pra em breve ele entrar no mercado, que vocês não têm noção do quanto que a gente tá trabalhando nisso. Então, vamos ver. Quando as minhas coisas estão carregando, eu falei, por que não finalizar a outra parte, que seria fazer alguns pagamentos? Júlia, vocês... Que absurdo é esse? Você não está tendo tempo tem para fazer os seus pagamentos? Gente, vocês não estão entendendo como corrida da minha rotina. E daí eu não tenho tempo de respirar. Tanto que eu tô aprendendo a entender quando... Sabe, quando você começa a entender, tipo assim, quando você tá cansada, fazer algo produtivo, eu sempre acabo escolhendo ler. Nossa, Júlia, você falou pra... falando isso? Sim, gente. Você não tem noção do quão difícil que esse mundo... Às vezes vocês têm, né? Porque é sempre um público muito nichado que trago aqui pro meu perfil. Só que, cara, é muito difícil. Porque tem uma hora que você se sente muito culpado por você estar descansando. Em outro momento você fala assim, ah, não, eu preciso descansar. Só que daí você fica, meu Deus, tá, eu tô descansando, mas eu posso descansar, eu tô no momento que eu posso descansar. É um absurdo falar isso, gente, mas é a realidade. Porque, assim, chega um momento, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que tudo, se você foca em uma área, outra área fica descoberta. Você sempre precisa ter um foco e tudo mais. Caso você queira se tornar alguém acima da média. Por isso que tem muita diferença de resultado das pessoas. Por isso que normalmente, em algumas situações, pessoa, principalmente em caso de mulher, que normalmente é mais comum mulher ser responsável pela limpeza da casa. Por isso que em muitos casos, as mulheres que não têm ninguém para cuidar da limpeza da casa acabam demorando mais tempo para conseguir focar nos seus negócios. E por isso demorar um pouco mais para conseguir alcançar essas coisas. Por quê? Gente, minha casa não é muito grande, demora um dia inteiro pra fazer a limpeza dela. Assim, um dia inteiro, vamos pegar assim, mais de umas 8 horas, que você pegasse, trabalhasse, ter um projeto e tudo mais, você conseguiria estar monetizando mais rápido, porque tempo é dinheiro. Então, assim, é muito sobre você conseguir entender o que você procura naquele momento. Então, agora, por exemplo, eu não paro em casa. Eu quase não consigo estudar na minha casa, porque eu tô tendo outros focos, outros projetos e tudo mais. E aí é um momento que, assim, eu não sei se eu posso ter descanso, porque eu tô voltando pro marketing digital, tentando fazer minhas primeiras vendas utilizando aquela rede chinesa. E aí, e assim, chegou um momento que eu falei, cara, eu trabalhei para algumas pessoas, eu falei assim, se eu consigo fazer isso aqui, para outras pessoas que eu consegui, só pra vocês terem noção, eu consegui transformar uma rede social de uma loja que saía de 4 mil visualizações mensais para 500 mil mensalmente.
Então, assim, eu falo, eu tenho as ferramentas necessárias, eu sei como fazer, mas por que que eu não faço? E aí eu peguei e meti a louca, né? Que o meu produto, o Campo Conecta, ele tá quase indo pro mercado. E agora tá numa situação, cara, que a situação tá meio que séria, assim, sabe? Que agora eu falei assim, não, eu preciso fazer isso acontecer. Daí eu cheguei lá no meu trabalho, e assim, algo que eu sou muito apegada, eu gosto muito do meu trabalho, eles não têm noção de eu chegar neles e falar assim, eu vou pedir demissão. Eu quase chorei pedindo demissão, só pra vocês entenderem o quanto eu gostava de trabalhar lá. E aí, cara, aquilo pra mim foi o auge. Por quê? Porque o que aconteceu? Chegou uma situação que faz 2 semanas já, tem só mais 2 semanas lá, que eu falei, eu acredito no meu potencial. Eu peguei e falei assim, eu meti o louco mesmo. Eu peguei, rezei muito, foi uma resposta assim de oração. E daí eu peguei e falei assim, cara, eu tenho capacidade. Se não der certo de um jeito, vai dar certo de outro. Então por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho tanto medo das coisas darem certo? E daí eu falei assim, eu tenho 19 anos. Se, igual, eu tô numa empresa muito bem posicionada, que as chances de se tornar multinacional ali são enormes. Mas assim, cara, eu sou jovem, entende? Eu sou jovem, eu tenho tempo. Eu não mantenho a minha casa. Graças a Deus, meus pais mantêm a casa. Isso vai ajudar uma coisa ou outra, entende? Eles não dependem financeiramente de mim. Então, assim, eu tô no momento que eu tenho 19 anos de idade. Meu currículo tem mais. Depois me siga no LinkedIn, eu tenho mais de 15 cursos, eu já trabalhei em diversas áreas, eu tenho conhecimento. Fiz agora o investimento que eu comprei um novo celular, por isso que eu voltei a gravar. Que eu tava com esse aqui, que a tela tá até preta. Então, assim, chegou no momento que eu falei assim: eu tenho que tomar coragem e fazer isso aqui acontecer. Porque eu tenho tempo, eu tenho só 19 anos. Se der errado, eu fico falando com os meus pais. Se der errado um ano, cara, no que vem ainda tenho 20. Entendeu? Ainda dá tempo de eu refazer essas coisas. Minha faculdade, tô guardando o resultado. Então, assim, eu tenho muita fé. Eu tenho potencial. Eu falei assim, cara, se eu tenho noção de que se depende de mim, é só questão de eu sentar a bunda, criar disciplina, que não é algo fácil e fácil acontecer, eu falei, beleza, vamos tentar fazer isso, então. Só que, cara, é tenso. É tenso, porque assim, é tenso. Porque eu fico muito nervosa com isso, porque eu nunca, graças a Deus, eu passei por muito tempo, eu falei assim, eu passei por uma jornada de 3 anos de autoconfiança pra olhar pra mim e falar assim, eu tenho potencial, eu tenho cara e coragem, vou lá. E daí, agora a gente tá num momento muito intenso. Daí daí teve uma sócia que eu falei pra vocês que saiu do quadro de sócios. A gente tem mais questão jurídica pra estar resolvendo. Servidor, gente, servidor não é barato. O servidor que a gente vê ali que é necessário é quase R$ 2.000, fora evento. Final do mês que eu vou pra Florianópolis. Com que dinheiro, gente, Deus vai prover. E assim, eu voltei agora pra redes sociais, porque eu falei, cara, tem muito pensamento meu que eu acho que as pessoas vão se identificar com isso. E eu tenho muito pra mim que o maior ativo que eu posso ter é ajudar o máximo de pessoas possíveis. E toda essa minha jornada no mercado de trabalho, eu percebi, muitas pessoas falam que eu tenho muita facilidade com as coisas pra eu ser, como fala, super didata, que eu sou autodidata, eu tenho que ir elevado, não lembro agora como fala. E daí pra mim as coisas sempre foram muito lógicas, só que as pessoas, elas não entendem que isso é uma consequência, isso é um acúmulo de experiências. E daí eu percebi, cara, eu posso ajudar muita gente com coisa boba, que no meu dia a dia faz sentido, e que eu posso ajudar outras pessoas por aquilo também. E eu sempre quis me contar pro YouTube quantas vezes já tentei gravar, parei de gravar. Vocês, melhor que ninguém sabe da minha inconstância aqui. E eu falei, mano, eu acho que dá pra isso acontecer. E eu tenho muita dificuldade. Quando eu pegava a câmera pra gravar, eu travava. Eu era uma outra pessoa, não era a Julinha. Eu era alguém à parte. Daí eu falei, não, eu quero fazer isso dar certo. Porque eu sei que eu tenho tempo, tenho ferramenta, tenho coragem. E melhor, eu tenho pressão em cima disso. Que isso eu comecei a perceber também. Que pressão ajuda demais. Por que eu comecei a perceber isso? Porque eu comecei por exemplo, mês que vem, cara, eu não vou ter trabalho. Vou pedir demissão e tudo mais, focar totalmente no marketing digital e na minha startup. E assim, eu tenho noção do potencial de ambas, eu tenho noção mais ou menos do que eu preciso fazer, eu tenho noção de como reter conhecimento, como procurar, como ter, enfim.
E daí eu tenho conta pra pagar. Porque são contas, assim, que meus pais não conseguem arcar. Então eu falei, putz. E daí tem mais essa vestibular. Que se eu passar, se Deus quiser, eu vou passar de onde eu quero. Cara, eu vou ter que mudar pra outra cidade. E meus pais não têm condições de manter, então eu vou ter que me manter lá. Então vocês entendem que essa pressão de, tipo, eu tenho que fazer isso dar certo, me obriga a correr atrás. Me obriga a falar assim, cara, você não tem escolha. Ou você faz aqui dar certo, ou você não faz. Então, assim, muito mais. As pessoas sempre falam que a gente tem que ter uma motivação. Eu falo que a gente tem que ter um objetivo. Por que eu acho que o objetivo é diferente da motivação? Porque a motivação ela te deixa inconstável. Mas a partir de quando você tem um objetivo, você vai fazer aquilo acontecer. Se você tá triste, se você não tá. E o fato de eu ter que voltar a gravar me torna mais disciplinada. Porque eu falo assim, putz, eu dei minha palavra para outras pessoas. Eu tenho que comprovar aquilo para as outras pessoas que isso tá dando certo. Eu tenho que manter a minha palavra. Porque é mais fácil a gente manter a palavra para as outras pessoas do que manter a palavra pra gente mesmo. Então isso também atrapalha muito na autoconfiança. Então eu falei, não, eu vou fazer isso dar certo. E vocês vão vir comigo. Mãe, fala oi pro pessoal do meu canal. Oi, pessoal do canal. Quer falar, Jô? Oi! Di! Fala oi. 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 Ai, já para de gravar. Pessoal, independente se é jeito de foco ou não, quando dá pra passar tempo com a família, eu passo. É muito difícil. Daí eu tô aqui, a mãe fez hambúrguer. Nossa, eu vou até mostrar pra vocês que só o cheirinho é outro nível. Comida de mãe, né? Olha aqui. Ó. Você tá animado pra comer o lanche da mãe? Aí, assim, eu tenho muito pouco tempo pra entregar uma demanda aqui. Eu tinha completamente esquecido que eu tinha isso pra entregar. Então, ó, eu aqui, Gemini do meu lado e muita fé em Deus. Ô, Tossan, tô fazendo um vlog. Fala oi pros meus amigos. Oi, tudo bem? Eu e meu papo. Amigas, finalizei só a janta. Aí, perdão, minha voz tá assim, eu tô meio gripada. Tanto se vocês verem alguns vlogs que eu postei hoje lá na rede vizinha, vão ficar assim, meu Deus do céu, como teve coragem de gravar com essa fotos. Pois é, né? A gente trabalha com o que a gente tem. Porque tempo não temos. Inclusive, eu tenho que fazer meu Duolingo, gente. Vocês fazem Duolingo? Recomendo. Ótimo. É seguinte, já fiz minha marmita. Minha roupa tá meio que organizada pra amanhã. Daqui a pouco eu vou terminar de finalizar, já escolhi minha calça. Papis já chegou em mim, já meteu louco. Falou assim, Júlia, olha. Quem não sabe, eu sou aquelas que coloca diversos alarmes. Eu falei assim, Júlia, não tá dando essa situação aqui que você coloca alarme pra 6, 6h05, 6h15, 6h30, 6h45, se você vai acordar 7h15. Falei assim, gata, decida-se. Daí, vou tentar me organizar assim melhor, porque eu acho que isso que é legal de você conviver com outras pessoas. É que assim, você é obrigada a se tornar uma pessoa mais disciplinada pra não atrapalhar as outras. Então, tipo, sabe? Porque assim, tudo pra mim é resposta de oração, sabe? Tudo Deus tá encaminhando, principalmente Maria tá encaminhando, falando assim, olha, precisa passar por isso pra você conseguir onde você quer. E meus anjos estão só me guiando ali. Eu falei, então, beleza. E o que você está fazendo agora? Então, nesse momento, eu estou organizando aqui, finalizando o contrato jurídico. Por quê? Então, qual que é o problema? É que tem muita coisa que a gente tem que ver com o contador e com o advogado. Então, assim, eu tô só fazendo, mais ou menos com o que eu e meu sócio a gente conversou, só que assim, muita coisa vai ser mudada, porque assim, né, a gente tá igual eu falei pra vocês, a gente tá com CNPJ e teve a exclusão de um sócio, e agora essas coisas recomeçam, né? Gente, escolham bem o sócio de vocês. E sim, Júlia, como você vai ser um bom sócio, não? Analise a vida pessoal dessa pessoa. Porque a vida pessoal dela diz muito sobre ela. Então, analisando sobre ela, sobre o passado, não digo passado de 3, 5 anos atrás. Eu digo passado de 3 meses atrás, 6 meses atrás. E muito sobre o caráter dessa pessoa. Porque, no final,
é com esse caráter que você convive que vai ajudar você a gerir seu negócio. Então, analise muito e sempre se cerque de pessoas que procuram se desenvolver como pessoa. Porque nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Ai, gente. Pois é. Vou finalizar aqui, mas eu já vou me despedir de vocês. Vou tentar pelo menos postar um vídeo por semana pra vocês acompanhando melhor o desafio, tá bom? Beijo, meus amores. Muito obrigada. Se inscreva e me acompanhe nas outras redes. Beijo.